boas-vindas a todos para esta conferência sobre o historiador Magalhães Basto. Passo a apresentar, não é que seja necessário, mas passo a apresentar os nossos conferencistas, o Dr. Helder Pacheco, o Dr. Janeiro Silva, o Dr. Valdo Figueiredo e o Dr. Carlos Furtado. Boa noite a todos. Antes de mais, o agradecimento pessoal ao Sr. Presidente da União de Freguesias por este convite, ou neste caso, à Dra. Maria Lacerda, pelo convite que foi dirigido, para representar aqui o lado familiar do Artur Magalhães Basto, o meu avô. É para mim um peso enorme estar aqui nesta mesa rodeado, e foi o que eu disse há pouco lá fora, quando estávamos, digamos, à conversa, que eu era seguramente aquele dos quatro que estaremos nesta mesa que menos saberei sobre o meu avô. São três estudiosos, como a Maria disse, que não necessitam de apresentação, mas cabe-me a mim, ainda por cima, o privilégio de poder abrir aqui esta sessão. Falar do meu avô é sempre gratificante, e é a primeira vez que o faço, mas é, acima de tudo, poder transmitir aquilo que me foi sendo transmitido ao longo da vida. Eu não o conheci, infelizmente poucos netos o tiveram a oportunidade de conhecer, apenas os 4 mais velhos tiveram esse privilégio, mas foram-nos chegando a todos nós ecos daquilo que era a sua personalidade e aquilo que era Artur Magalhães Basto, ou o avô Artur, no seu íntimo. Claramente, uma pessoa que ao longo da vida foi granjeando respeito por todos, e é comum, graças a Deus, quando em qualquer lado encontro e faço referência que sou neto de Artur de Magalhães Basto, me dizem: que saudades que eu tinha, fui seu aluno, aconteceu-me mais que uma vez, conheci-o muito bem. Eu trabalhei no 1º de janeiro, muitos anos depois do meu avô, lá fazer durante 30 anos as crónicas semanais. E eu acho que encontrei ainda, quando falei, ainda encontrei uma ou outra pessoa que tinha começado lá muito nova a trabalhar também no 1º de janeiro. Infelizmente, quando eu cheguei ao 1º de janeiro, tinha sido vendido todo o espólio que havia de séculos de história do jornal, mas ao longo da vida, uma pessoa vai encontrando pessoas que se lembram bem do Artur Magalhães Basto. Eu queria dar nota, especialmente aqui na Foz, eu nestes últimos dias procurei falar com a minha mãe, com a tia Cel, para saber um pouco daquilo que era, digamos, o pai. E havia, de facto, algo que nos foi sendo transmitido ao longo da minha vida também, que era duas coisas fundamentais. Um amor inegável à cidade e um amor inegável à família. E, portanto, eu acho que isso também me chegou quer através da minha mãe, chegou quer através de um grande pilar da vida do meu avô, que foi a minha avó Luísa, que era, de facto, digamos, o esteio dentro de casa, porque seguramente uma pessoa com a vida ocupada, sempre envolvida em jornais, em papéis, em descobertas e em muitas e muitas horas de trabalho, necessitava ter alguém que o apoiasse para poder educar os seus 5 filhos. E esse amor à cidade foi-nos sendo transmitido e, portanto, eu julgo que qualquer um dos netos de Artur Magalhães Basto temos hoje esse amor inegável à cidade do Porto. E é engraçado que eu, nos últimos dias, fui pegar em alguns livros do avô para ler, e ele dizia, numa conferência que deu nos Fenianos, que o bairrismo que os portugueses sentiam era, acima de tudo, um orgulho na sua cidade e naquilo que era, nas suas obras, nos seus feitos, na sua história. E que não era negativo. Negativo era quando nós exacerbamos em demasia, digamos, esse amor à cidade e não somos capazes de olhar e de fazer uma introspeção e perceber aquilo que está correto, aquilo que não está correto. E ele dizia nesse livro, que eu acho que todos nós deveríamos ficar com esta memória, e que mal de nós, portuenses, que queiramos, com o nosso bairrismo e com a nossa defesa da cidade, ombrear com Lisboa. Lisboa, capital, é bonita. Ele escreve isso no livro, e nós não necessitamos de afirmar, digamos, a nossa comparação com aquilo que é incomparável. O avô era, de facto, voltando um bocadinho à sua personalidade, ele sempre quis viver na Foz. Viveu aqui na Foz, ou andava pela Foz na sua juventude, e quando teve a oportunidade de mais tarde voltar à Foz,
quis escolher uma casa que reunisse 3 condições. Que visse o mar, que fosse perto de uma farmácia e perto de uma igreja. Não, 4, peço desculpa. Era ver o mar, perto de uma farmácia, perto de uma igreja e perto do Marco dos Correios. Eu julgo que hoje, e por isso escolheu a casa onde viveu, ali na Rua de Gondarém, e eu julgo que ainda hoje, mais do que nunca, farmácias era fácil encontrar na Foz, há várias nos últimos tempos a abrir, igrejas também, e portanto, mais uma vez, ele sentir-se-ia com certeza muito bem aqui na sua Foz. O avô tinha todos os predicados e era quase perfeito, eu digo quase perfeito, e é uma provocação, porque eu sei que o professor Germano gostava de ir agora para o Dragão. O avô tinha esse defeito, era do Futebol do Porto, e para um boavisteiro como eu, lamento, mas era de facto um pequeno defeito que ele tinha. Mas contavam-me que ele passava fervorosamente, ouvia os relatos do futebol e vivia intensamente o futebol como de facto uma das suas paixões. Eu acho que é isso que, enquanto neto, me chegou. Paixão, amor à cidade, devoção e, acima de tudo, uma grande fé na religião católica, e também fiquei com esse ensinamento que me foi chegando, que é, graças a Deus muitas, graças a Deus nenhumas. E, portanto, eu acho que isso espalha bem aquilo que era Artur Magalhães Bastos. Muito obrigado, é tudo aquilo que o tempo que me foi dado para expor aqui, digamos, as linhas mestras e num lado mais familiar. Passava, de facto, agora a palavra aos verdadeiros conhecedores da obra do meu avô Artur. Muito obrigado. Sou eu, portanto. Boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para, nesta sessão, falar do professor Dr. Magalhães Bastos. Já o fiz uma ocasião, já tive a oportunidade de ter esse privilégio e considero exatamente que é uma honra para mim poder falar no homem que foi, na exceção da palavra, o verdadeiro historiador do Porto. Há uma frase do professor Luís de Pina, como sabem foi presidente da Câmara, mas foi também professor catedrático da Faculdade de Medicina e um homem que escreveu também bastante sobre Porto. O professor dizia que ele foi um infatigável mineiro dos arquivos históricos do Porto. E foi. A mim admira muito como é que um homem pôde aguentar uma atividade tão intensa, tão profunda e com tanta qualidade. O professor Magalhães Bastos foi professor na universidade, professor da Faculdade de Letras, tinha um programa nas rádios, um programa de crónicas um pouco semelhantes às que escrevia no 1º de janeiro, mas um programa com uma periodicidade que ele sempre cumpriu. Foi diretor foi o primeiro presidente, se é que assim se chamava na altura, do Arquivo Histórico do Porto. Esteve ligado a várias instituições e nunca falhou as atividades. Ele começou os velhos manuscritos em 1930 e acabou no ano em que morreu, em 1960. Foram 30 anos de crónicas. Escrever uma crónica, mas não era só uma crónica que ele escrevia muito mais. Antes, a colaboração dele no 1º de janeiro vem muito antes. Ele começou uns anos antes, em 1927, exatamente a 16 de 12 de 1927, e terminou a 19 de 12 de 1928. Uma série de crónicas a que ele deu um título genérico de Evocação do Tempo Romântico. Mais tarde foram integradas num livro que ele publicou sobre isso. Foi nessa altura que ele começou, pouco depois, começou a crónica no janeiro. Eu tive o privilégio ainda de conhecer toda aquela geração de homens que
escreveram muito sobre o Porto, como o Andréa Cunha Freitas, o António Cruz, o Horácio Marçal, os outros, que não me lembro agora, mas muitos deles, o próprio Conde de Aurora, a última obra do Dr. Magalhães Basto, era uma antologia sobre o Porto, uma antologia curiosa, tem um prefácio do Conde de Aurora, que é o que melhor se pode dizer, a síntese de tudo o que melhor se poderia dizer do Dr. Magalhães Basto. Essa geração foi uma geração que construiu, que ajudou a construir um estilo de literatura, mas sobretudo de crónicas, que ajudaram muito a que a cidade do Porto começasse a aparecer divulgada com alguma insistência. Era uma época em que os jornais tinham alguma dificuldade, viviam com algumas dificuldades de entrosamento, de entrar junto das populações. E quando assim acontecia, eles procuravam encontrar cronistas que ajudassem a essa penetração, como abordando assuntos que eram normalmente compreendidos pelas pessoas, pela grande massa de leitores, porque eu estou a falar dos finais dos anos 20, princípio dos anos 30. Nós vivíamos numa sociedade ainda de muito analfabetismo e, portanto, nem todas as pessoas estavam ao nível de compreender determinadas coisas, e o Manuel Pinto de Azevedo, que foi diretor do jornal 1º de Janeiro durante muitos anos, o pai ainda, era um homem com uma visão muito grande da vida e dos pormenores das coisas. E ele sabia que precisava de um jornal que fosse simultaneamente apetecível pela intelectualidade, mas também pela população mais rural, menos letrada, portanto. E quando ele escolhe o Dr. Magalhães Basto para fazer a crónica, falam velhos manuscritos, ele sabia o que é que vai fazer. E o Dr. Magalhães Bastos fez exatamente, foi no encalço daquele pensamento. O Dr. Magalhães Bastos tinha um estilo coloquial único, uma maneira de contar as coisas. As coisas podiam ser tétricas. Ele às vezes tinha que falar nos enforcamentos, nas prisões, naqueles cárceres, mas ele fazia aquilo com uma leveza, com uma suavidade tal que nós não dávamos por ela. Ele tinha um jeito muito especial para o diálogo, estabelecer o diálogo, e um diálogo que era perfeitamente entendível, tanto pelo professor como pelo iletrado. Pelo iletrado, o que sabia, estou a referir-me ao das primeiras letras, o homem das primeiras letras, mas que lia aquela coisa toda. Eu estava a ver há bocado ali um folheto, que era uma sessão na Praça Nova, que é um diálogo entre o cavalo de Dom Pedro e a estátua do Porto, que é uma coisa admirável. Como é que só uma pessoa com um gênio podia fazer aquilo? Há, aliás, uma crónica no livro A Poeira dos Arquivos, é a última crónica nesse livro, que é uma experiência da TSF. É uma coisa, aquilo é de antologia, é uma coisa de antologia. Ele descreve, não sei se eram amores, ele faz aquilo com uma suavidade tal, aquela descrição é tão bem feita. Ele diz assim: há uma freira de Santa Clara que manda uns bolinhos de Santa Clara para um frade
Agostinho da Serra de Pilar. Manda-lhe aquilo numa condensa, numa cestinha, e leva uma pomba, e a pomba depois traz um bilhetinho do frade que lhe manda pela pomba um bilhetinho, escrever uma coisa. Ele conta esta história, faz uma história tão bem escrita, tão bem feita, que depois lhe termina dizendo exatamente: foi a primeira experiência de telefonia sem fios que se fez no século XVIII. Portanto, há de facto no Dr. Magalhães Basto um senso, quer dizer, um consenso de condições que o levaram a fazer uma obra que é hoje, continua a ser uma referência exatamente nas coisas do Porto. Era um homem muito sensível. Eu conheci-o na Câmara do Porto. Tinha um colega que era funcionário na repartição central, que era a repartição cultural, era um encarregado, não sei bem o que era que fazia aquilo, e o Dr. Magalhães Basto era o responsável por essa secção na altura. Conheci-o aí, tive o privilégio de o conhecer, foi esse meu colega que me apresentou. Esse meu colega, portanto, era um colega mais velho, era um homem de uma cultura profunda, um homem muito culto, e trabalhou muito de perto com o Dr. Magalhães Basto em muitas coisas. Preparou com ele o Congresso de Vímara Peres, ainda andou com essa coisa no Congresso de Vímara Peres, teve muita colaboração com ele e apresentou-me nessa altura. Mas os testemunhos melhores que aprendi do Dr. Magalhães Basto foi a sua solidariedade, o seu desprendimento das coisas, quer dizer, dos elogios, para poder depois poder e ajudar os outros. Horácio Marçal foi um homem que eu conheci muito bem, tinha uma casa de modas ali na Praça Carlos Alberto, era nova. Eu conheci através de um amigo comum que era funcionário do Tribunal de Trabalho, um chamado Alberto Pinto de Saraiva, que tinha um jornaleco, o Amial, um jornaleco não tem nada de apreciativo, era um jornal pequeno, mas e um dia fazia um aniversário e ele pediu-me se colaborava lá no aniversário, e eu colaborei naquilo porque me interessava, porque eu passava lá pelo Tribunal de Trabalho e queria era notícias, que ele me desse notícias, e eu fiz-lhe aquela coisa. E foi aí que eu encontrei o Horácio Marçal, que eu conheci, depois acompanhei durante muito tempo, convivi bastante com ele. E o Dr. Horácio Marçal contou-me esta história. Tinha preparada a monografia de Paranhos, preparada. Era a primeira monografia que se fazia, que estava feita sobre aquela freguesia. Tinha para publicar, apresentou-a no Gabinete de História da Cidade, que era para aquela coleção Memórias da Cidade do Porto, e apresentou lá, acharam bem, mas o Pinto Ferreira, que era na altura o diretor urbano, na altura perguntou-lhe: olha, pois está bem, sim senhora, mas agora você tem que me dizer qual é o seu grau universitário. Ele disse: eu não tenho grau universitário nenhum, eu sou comerciante do Porto. Não pode ser nada, então não pode ser isto. Está bem, devolveu-lhe o manuscrito e ele veio-se embora. E cruzou-se um dia com o Dr. Magalhães Basto e então a monografia, não vai ser, porque é isto assim, assim, assim. Não, traga cá. Eu faço-lhe um prefácio, eu tenho que lhe fazer, eu quero lhe fazer um prefácio e isso vai ser publicado. E foi publicado. E ainda bem, porque é hoje uma referência da história de uma freguesia da cidade muito importante. Portanto, quer dizer, ele tinha estas facetas todas. Era uma pessoa desprendida, Eu não sei que tempo é que ele dava para a família, mas a família... Não sei que tempo é que ele dava para a família. Porque ele estava numa atividade permanente. Ele deve ter passado uma
parte substancial da vida metido nos arquivos, a catar, a raspar, a procurar lá, aquelas coisas. Ele procurava ser assim. Como é que se chama aquela coisa? Não é o arquivo, aqueles papelinhos que ele tinha, os envelopes ele tinha, que estão hoje no arquivo municipal, à entrada do arquivo municipal, como exemplo do que era. É uma coisa de um trabalho exaustivo, de um trabalho fabuloso. E depois, o Dr. Magalhães Bastos não escreveu só estas crónicas ligeiras, digamos assim, ligeiras no sentido... Não, ele aprofundou estudos, ele tem estudos muito profundos. Os estudos portuenses é uma obra notável sobre Porto. Um estudo que ele tem sobre o Fernão Lopes, disse-me um dia o professor Hermano Saraiva, que era um admirador do Fernão Lopes, que fazia tudo o Fernão Lopes, mas assim, eu não conheço obra mais perfeita, mais bem fundamentada do que deste homem. Assim, portanto, e além disso, ele ajudou, colaborou na formação, na publicação daquele arquivo municipal, daquele boletim municipal, que é hoje um documentário fundamental para a história da cidade do Porto. Está ali tudo, desde a Idade Média está lá tudo. A história de memórias da cidade do Porto está lá tudo. Ele foi um dos que foi o criador, ele foi o fomentador de todas essas ideias. E, portanto, quer dizer, foi um homem que marcou a cidade, mas marcou-a nas facetas, naquela faceta que era mais popular, a faceta da, digamos assim, da divulgação das coisas da cidade, mas também a profundidade. O exemplo. Há uma obra dele que um dia o Dr. Manuel Real me disse que ia ser reeditada, tinha falado até, não sei com quem, mas não parece que é os apontamentos para um dicionário de artistas, que é uma obra, aquilo deve ter dado um trabalho exaustivo, fazer aquilo deve dar um trabalho exaustivo. Eu hoje, olhando para a nossa época, para esses smarts, não sei o quê, onde se leva aquilo, copia, fotografa, não é preciso andar ali a apontar, aquilo, e ver aquele homem que esteve ali, manuscritos, papéis, a vasculhar tudo aquilo, à mão, escrever à mão. E hoje, o que rendimento nós teríamos tido se o Dr. Magalhães Bastos tivesse a oportunidade de ter as tecnologias à sua disposição, as tecnologias que hoje existem e que são, de facto... Eu queria dizer também que acho que o Dr. Magalhães Bastos começou muito cedo a escrever. Ele não começou só nos anos 30, nos anos 40. Eu tenho aqui isto não é um boletim, é um programa de visitas que fazia os Amigos do Porto, a Associação Cultural Amigos do Porto fazia. Infelizmente diz que é de fevereiro, para o mês de fevereiro, é o boletim 197, mas não diz o ano. E tem aqui um pequeno apontamento, há uma visita, quer dizer, aqui tem o apontamento de um A. Gomes de Sousa, que eu não sei quem é, não me vem à mão, e tem assim: Magalhães Bastos, jovem jornalista, chegou-me às mãos uma folhinha escrita pelo punho de Magalhães Bastos no ano de 1907. Tinha ele então 13 anos. Não teria grande interesse para mim se não fosse um jornal, precisamente o número 4 do primeiro ano de A Liberdade. Portanto, quer dizer que o Magalhães Bastos começou muito cedo a escrever. Não sei se nessa altura já escrevia sobre o Porto, mas começou muito cedo a escrever.
Em 1994, eu ainda estava no Jornal de Notícias e publiquei uma pequena nota pedindo, uma pequena nota que era apenas a lembrar, era 1994, era o centenário, foi em janeiro, e em janeiro era o princípio do ano, e disse assim: não se esqueçam de Magalhães Bastos, era o título, não se esqueçam de Magalhães Bastos. Tive o privilégio de receber uma carta de agradecimento da filha do Dr. Magalhães Bastos, a Maria do Céu, que me sensibilizou muito. E o centenário passou quase despercebido. Eu gostaria de fazer aqui um voto. Eu acho que a cidade do Porto ainda não fez ao Magalhães Bastos a homenagem que ele merecia. E não falo numa estátua, num busto, fala-se muito na pequenez da rua que lhe foi atribuída, a que lhe foi dado o seu nome. Não falo nisso. Eu acho que a nossa universidade, ou a nossa Câmara, devia pensar num grande congresso internacional de História do Porto, um congresso a nível de universidade, um grande congresso em que se discutissem os problemas do tempo do Magalhães Bastos e os problemas dos nossos dias, os problemas que nos surgem hoje. E, portanto, acho que essa homenagem está por fazer e eu gostaria que ela fosse feita ainda durante o decurso, não sei, mas de uma vigência muito próxima, para que o Magalhães Bastos não está esquecido. Ele aparece em todo lado, as referências são constantes, porque é imprescindível, é incontornável. Uma referência ao Porto, falar do Porto, falava-se sempre de Magalhães Bastos. Havia qualquer coisa, era o Magalhães Bastos. Eu colaborei no sentido gostosamente e com muito prazer com o José Hermano Saraiva, e sempre que ele vinha ao Porto, eu telefonava-me, olá, estou cá, venha almoçar comigo, venha jantar, e ele dizia assim: então dê-me aí umas sugestões. Eu não tenho sugestões. Depois ele assim: bom, olha lá, eu queria, capaz, tem coisas do Magalhães Bastos? Tenho. Então eu vou ali à cadeia, eu queria falar lá daquela coisa do amor de pressão. Eu tenho. Então traga-me isso. Mas o Magalhães Bastos nunca foi esquecido e nunca será esquecido. Mas era bom que o trouxéssemos um dia destes, assim, numa grande reunião, num grande congresso, que fosse até internacional, um grande congresso onde se verificasse muito mais profundamente o que foi a sua obra e o que ela significou e continua a significar para o Porto. Muito obrigado. Muito boa noite. Eu estou a sair de uma gripe, de maneira que é por isso que estou aqui blindado. O Chaplin dizia que um dia sem riso é um dia desperdiçado. Eu adaptei isto a uma frase que inventei, que é: um dia sem aprender nada é um dia desperdiçado. E eu já aprendi várias coisas, mas aprendi uma, para mim, fundamental, que não conhecia, estava longe de saber isso. É que o Dr. Magalhães Bastos era portista. O que significa que, além da consideração ilimitada, incomensurável que eu já tinha por ele, tenho mais essa. Realmente, quem escreve sobre o Porto e quem se assume orgulhosamente tripeiro para estudar o Porto e escrever sobre ele, a partir do momento em que o Dr. Magalhães Bastos passou por cá, todos nós somos herdeiros dele. Herdeiros, uns
próximos, uns com mais talento, outros com menos talento, mas realmente ele foi o mestre. Felizmente o Porto provavelmente é a cidade portuguesa que tem mais gente ainda a escrever sobre ela, que sempre escreveu sobre ela. E há alguns assim, há algumas referências. O Firmino Pereira, o Severo Portela, o Horácio Marçal, toda essa pleia. Mas, de facto, a grande referência é o Dr. Magalhães Basto. E, de facto, numa perspectiva que realmente, para o nosso país, é moderna, inovadora, contra a corrente do jogo, politicamente incorreta, que é falar claro. Em Portugal, muita gente, e sobretudo académica, parece que faz gala em falar quanto mais esdrúxulo e quanto mais incompreensível para o vulgo for, mais muita gente se sente realizada. Eu penso que realmente isso é o exemplo do país do terceiro mundo, que é falar e ninguém perceber. O que acontece com muita frequência. Falar e não se perceber. Há discursos, para mim, absolutamente incompreensíveis. Quando falo em discursos, podem ser discursos escritos. O discurso, a palavra. E ele era um modelo do homem que... Eu posso estar muito enganado, mas, para mim, falar claro é pensar claro. E, portanto, ele devia ter uma mentalidade absolutamente brilhante para dizer aquilo que dizia com aquela candura e aquela simplicidade e aquela clareza. Só um verdadeiro erudito, um verdadeiro sábio. Aliás, todos os sábios que eu conheci, Portugal não tem, infelizmente, muitos. Eu tive o privilégio de conhecer alguns. Oscar Lopes, por exemplo. Oscar Lopes o discurso dele era de uma clareza absoluta. E sobretudo quando improvisava. Eu era miúdo e ouvia as charlas na rádio, os falam velhos manuscritos. E realmente eu entendia o que é que ele dizia, aquela voz muito pausada dele. Depois, isso escrito, ainda hoje são verdadeiros modelos. No arquivo estão os verbetes. Os verbetes. Ele assentava a sua investigação. Outra das coisas que me dá um grande prazer neste contacto intelectual com o Dr. Magalhães Basto é que eu sou um reacionário que ainda escreve à mão também. Escreve à mão e lápis. E dá-me um grande contentamento de saber que era o instrumento de trabalho privilegiado dele. Aliás, nós encontramos com muita frequência escritos dele, apontamentos à mão, a lápis. E, de facto, eu posso dizer que muito daquilo que sei, que aprendi, foi não propriamente a partir dos estudos dele, mas da maneira como ele estruturou o seu pensamento sobre o Porto. A maneira como ele desenvolveu uma técnica de análise sobre a cidade, de análise e depois de explanação dessa análise sobre a cidade, que eu considero absolutamente única e que tento, sem o talento dele, fazer isso, que é tornar fácil aquilo que à partida é difícil. O livro dele sobre o romantismo, escrever sobre o romantismo, não é fácil porque é um período longo do século XIX, muito controverso, politicamente controverso, economicamente. Quando nós pensamos que o romantismo é uma das faces, é a face intelectual do liberalismo, e é a face intelectual do capitalismo, porque liberalismo quer dizer capitalismo.
E realmente explicar o romantismo é muito complicado. E ele consegue, numa obra que eu considero, para mim, é uma das minhas obras de referência, ele consegue explicar muito bem o que é a vivência do Porto, do romantismo, com uma clareza absoluta. Depois, a maneira como ele foi inovador, que ele traz continuamente à colação aquilo que a história moderna chama a história das mentalidades, que é aparentemente uma inovação da escola francesa, do Zanal, etc. Ele, antes do Zanal, antes do Marc Bloch trazer essa verdadeira revolução que é a história das mentalidades, ele já o fazia. O estudo dele sobre a segunda invasão francesa, que é o 1809, que é um livro absolutamente brilhante e soberbo. Ele, no meio daquela confusão e daquela tragédia que foi a segunda invasão francesa, o que vem à superfície, tal como no Porto do Romantismo, é a mentalidade da cidade. Nós percebemos como é que pensavam os burgueses, como é que pensava o povo, como é que pensava a aristocracia, através das páginas que ele nos deixou. E, de facto, isso é um exercício absolutamente fascinante de historiador. Eu, em 1900 nos tempos das vacas gordas, em 1990 e tal, para aí, houve uma editora, as vacas gordas editoriais, ou melhor, as vacas gordas editoriais, que era quando as editoras se dedicavam a promover a cultura e o conhecimento. Hoje dedicam-se a ganhar dinheiro. E o mais depressa e o mais possível. E, sobretudo, editando, muitas delas editando autores estrangeiros, etc, etc. Não vale a pena agora falar nisso. Mas havia uma editora portuense, de uma idealista, que a fundou e lançou. Só um idealista fazia isto. Um idealista à moda do Porto, que era a Areal Editores, que depois foi absorvida por um dos lobbies, dos tubarões da edição. Quer dizer, quem chega à beira do editor e oferece uns milhões, é difícil resistir. Então a Areal Editor convidou-me para lançar o primeiro site sobre o que é que se há de fazer sobre o Porto. Eu propus um site que se chamava Ler o Porto. Aliás, uma das coisas que eu, ainda hoje no Instituto António Ferreira Gomes, há uma unidade cultural que se chama Ler o Porto, que eu não sei, coordeno, para não dizer dirijo, para não dizer docente. Pronto, coordeno. Ler o Porto é nada mais, nada menos do que aprender a conhecer o Porto através da literatura. O Porto tem centenas, é impressionante a quantidade. O inventário são 3 ou 4 centenas de autores portuenses que escreveram sobre o Porto, fora aqueles que vieram de fora. O Torga, o Saramago, etc, etc, etc. E eu, num site que era de literatura, e portanto, em princípio, isto é um estudo sobre o Porto na literatura, incluí 2 títulos do Dr. Magalhães Basto. Isto é um bocado estranho, como é que um historiador, porque o site não incluía historiadores, nem incluía estudos de história, tout história pura e dura. Isso é outra questão. Mas sim o conhecimento da cidade que vem através da literatura. Um deles era aquele delicioso livrinho que ele escreveu, que é uma conferência, uma charla dele, a Foz há 70 anos, que é uma delícia. Eu vou ler o que é que escrevi sobre ele. Escrever sobre o livro é escrever sobre o autor. Na noite de 26/6/36, o autor proferiu no saudoso Colégio Broteiro da Foz do Douro uma conferência com o título que deu nome à sua posterior publicação em livro. O produto da venda da primeira edição desta revertia, segundo se lia em aviso introdutório, inteiramente a favor das crianças pobres da Foz, protegidas pela Associação da Divina Providência. No tom coloquial e ameno, tão próprio de quem, para lá de insigne historiador das coisas portuenses,
era excelente comunicador, designadamente através da imprensa e da rádio. Magalhães Bastos dirige-se ao público presente, pais e alunos do colégio, por meus queridos e jovens ouvintes. Isto é absolutamente para um país, e perdoam a expressão demasiado prosaica, mas eu sou da Vitória. E, portanto, de vez em quando temos que falar à moda da nossa raiz. Num país demasiado trombudo e de gente trombuda, começar uma conferência por dizer meus queridos e jovens ouvintes é uma revolução de mentalidade. Em 39. Explana depois, através de palavras fluentes, claríssimas e sugestivas, um texto magnífico, onde traça um retrato preciso e recheado de pormenores pitorescos do centro do Porto. A Praça Nova das Hortas, de onde saíam, como o do Carmo e da Porta Nobre, os transportes urbanos. E, sobretudo, da vida social e do ambiente urbano de São João da Foz. Como ele sabia muito bem matizar, de facto, a história pura e dura, a história das cronologias e dos monumentos, da grande história com a história do cotidiano das pessoas, o que é uma maneira que nos faz entender muito melhor a história, a verdadeira história. Estância Balneária, então, estava-se em 1866 no auge da animação, tal como seriam vistos por um pacato burguês, que ele colocava-se na pele de um narrador, que numa manhã de junho ardente empreendia a sua viagem de lazer até à beira-mar. E no seguimento da descrição dos lugares da Foz e o fluir colorido do tempo romântico que os envolve, são-nos apresentados numa escrita que combina a elegância, ele escrevia primorosamente, e de facto, num país onde o português é todos os dias torpedeado e pontapeado, ler o Porto Romantismo é uma delícia para o espírito. Quer dizer, é melhor que o Prozac ler aquilo, não é? É uma delícia ler aquilo. Porquê? Porque é uma escrita extraordinariamente elegante. Porque a boa escrita é uma questão de bom gosto. Ele aliava a elegância com a erudição e o rigor. Ele demonstra que é possível ser muito rigoroso, ser um cientista rigoroso e falar claro e escrever elegantemente. E também a sedução de um verdadeiro livro de crónica, da crónica moderna da cidade, para ler como narrativa histórica numa versátil e graciosa reconstituição de costumes. Ele tem aqui uma parte que eu até trouxe para... Eu não vou amassar muito, mas é só para lhes dar um bocadinho deste primor de escrita e de comunicação. Vou falar-lhes da Foz há 70 anos. Primeiro que tudo, devo dizer que não sou desse tempo. Palavra de honra. Não sou desse tempo, apesar desta respeitável falta de cabelo que me dá assim um ar de pessoa idosa. Isto é um cientista a falar assim neste... parece um americano. Há intelectuais americanos que são assim, que comunicam assim, não é? Eu não sei de que planeta é que ele veio e caiu aqui. Porque isto é de 39, num período cinzentão. E isto não é nada cinzentão. Pouco mais velho hei de ser, talvez, que os mais novos dos pais dos meninos que me escutam. Ainda assim, poderia contar-lhes casos interessantes e saudosas recordações da Foz do meu tempo de rapaz. Mas a Foz de há 20 anos e os seus costumes ainda se parecem bastante com a Foz e costumes de agora. Preferi falar-lhes de uma época um pouco mais recuada, mas completamente diferente da atual. E depois ele aqui inclui o cotidiano dele, o contemporâneo. A mocidade de hoje, nascida na era da avionete e do maiô, isto é 39. Ou melhor, na era da velocidade e da pouca roupa, a mocidade trepidante de hoje em dia não faz certamente a mínima ideia do que era a vida tranquila e recatada dos tempos felizes e serenos das suas bisavós. Realmente é uma delícia estar a ouvir e a ler isto.
Depois eu incluí nesse site da Arial aquilo que para mim é uma verdadeira Bíblia. Eu cultivo algumas Bíblias. Além do Jorge Luís Borges, cultivo, por exemplo, o Porto do Romantismo. De vez em quando vou ler. Mesmo quando não preciso de estudar o romantismo, eu vou ler, regresso, estou sempre a regressar ao Porto do Romantismo. E eu apresentava-o assim: sendo o autor um prestigiado historiador portuense, segundo as suas próprias palavras de introdução da obra, este não é um volume de história grave, pesado e solene. Grave, pesado e solene. Eu acrescentaria, como o Garrett, sonolento. O Garrett é outro, quer dizer, é a mesma escola de claridade. Este país precisa de um banho de claridade com gente como esta, de facto. Está a precisar de um banho de claridade. Não tem a arquitetura solene dos monumentos de erudição, embora haja sido escrito com a preocupação da verdade, que deve existir no espírito de quem deseja realizar um trabalho rigorosamente histórico. Aqui está toda a postura dele, que é associar o rigor científico à claridade da expressão e à bonomia da maneira como os assuntos são apresentados, para serem compreensíveis por quase toda a gente. Ser compreensível só por uma determinada camada é uma das coisas que aprendi com os ingleses, que têm muitos defeitos, mas têm muitas coisas muito boas. Em Newcastle foi que, primeiro, quando se faz uma investigação, se não trouxer nada de novo, não vale a pena fazê-la. E ainda menos publicá-la. E segundo, quando se faz uma investigação e se escreve e se publica, deve ser tão clara que possa ser compreensível pela maioria das pessoas que a lê. Esta era a grande escola do Dr. Magalhães Basto. Através da explanação da recolha exaustiva de informações e elementos documentais, apoiados numa narrativa saborosa, elegante e graciosa, o clima social e cultural do Porto dos meados do século XIX é exaustiva e vivamente reconstituído, com especial incidência na sua componente burguesa e liberal. Depois ele começa assim: pois em 1850 os bairros velhos encontravam-se no mesmo estado deplorável quanto a limpeza. As ruas do bairro da Sé, do Barreiro e as da Beira Rio até à Porta Nova, as de Miragaia, eram autênticos esterquilíneos, vazador comum de tudo o que incomodava em casa. Portanto, isto é absolutamente arrasador sobre a limpeza da cidade, mas é arrasador dito com elegância. Ele vai dizendo coisas, aliás, ele em muitos sítios diz coisas extremamente duras relativamente à cidade, designadamente a questão da limpeza, de uma forma graciosa. Não se pode dizer que as autoridades municipais descurassem por completo os assuntos da higiene. É notável até para a época o Código de 1839, em que a Câmara reunira as posturas estabelecidas por acórdão para manter a limpeza, etc. Segundo aquelas prescrições, só era permitido deitar água à rua de inverno depois das 9 da noite e de verão depois das 11. E mesmo assim tinha de denunciar-se primeiro 3 vezes água vai. Pagava multa quem atirasse com animais mortos para as calçadas ou para os tanques públicos. Os canos de despejo dos prédios não deviam conduzir ao pavimento das ruas os dejetos domésticos. Os lavradores que se empregavam num ofício tão benemérito como mal cheiroso da compra e remoção do recheio das fossas não podiam retirar e conduzir para fora da cidade a sua fétida mercância, senão desde as 11 da noite até ao nascer do sol. E aqui está com meia dúzia de linhas a situação sanitária da cidade, que conduzia a cidade a ter as taxas de mortalidade mais altas da Europa, que o Ricardo Jorge chamava uma cidade mortuária ou cemiterial. Em meia dúzia de linhas isso é explicado aqui. Percebe-se porquê, por que razão é que o Porto era uma cidade cemiterial. Eu só posso dizer que realmente estou hoje aqui com uma grande... Sinto-me muito honrado em estar aqui e poder contribuir para pagar uma dívida, ajudar a pagar uma dívida, a dívida que a cidade tem,
que nós todos, quem se assume como portuense, tem para cá o Dr. Magalhães Basto, é uma dívida incomensurável quanto ao pagamento, e eu procurei ajudar aqui a pagar um pouco da dívida que nós temos para com ele. Muito obrigado. Um pouco atrevidamente como uma espécie de responsável das relações exteriores no que toca à obra de Magalhães Basto. Entre os grandes sabedores da sua obra e o profundo testemunho familiar, só encontrando uma nesga de território é que poderia vir aqui alinhar algumas considerações neste painel. Escolhi matéria que permitisse defender-me melhor, arriscando a pensar que poderia vir lembrar, pelo menos, pois estou convicto que muitos saberão certamente o que vou apresentar. Como é que o fiz? Peguei na obra escrita por Magalhães Basto sobre as relações entre o Porto e o Brasil, publicada em 46 pelas já históricas e beneméritas edições Progredior, há quase 70 anos, portanto, e resolvi trazer à colação uma espécie de índice que pudéssemos acompanhar nas suas linhas principais. Vamos então para a breve viagem. O que é que encontramos quase logo ao princípio? Antes de mais, vejamos o que nos diz o autor a abrir. A história do Brasil e a de Portugal encontram-se tão intimamente ligadas que não se pode ter conhecimento completo de uma sem se conhecerem, mais ou menos profundamente, numerosos capítulos da outra. Nada mais natural. Durante séculos, portugueses e brasileiros pertenceram à mesma pátria, foram cidadãos de dois mundos, entrelaçaram os seus interesses, as suas vidas, as suas almas. Para a formação do Brasil contribuíram, em maior ou menor grau, todas as províncias, todas as cidades, vilas e aldeias de Portugal. Neste número, o Porto ocupa um dos primeiros lugares. Com exceção do texto inserido no primeiro número da revista Brasília, editada em Coimbra em 1942, dedicado às relações entre Porto e São Paulo, o autor reuniu os trabalhos publicados entre os posteriormente celebrados velhos manuscritos no 1º de janeiro. Logo a abrir a galeria, quem achamos? Nem de propósito, temos o celebérrimo Pedro Vaz de Caminha, autor da não menos notável Carta de Achamento do Brasil, unanimemente considerado o documento fundador da história do Brasil. Pedro Vaz de Caminha, entre nós, que tem o nosso cronista a ver com o Porto. Escrita de Porto Seguro em 1 de maio de 1500 ao rei Dom Manuel, ela é, antes de mais, um dos grandes textos da língua portuguesa, a servir de exemplo em tempos como este, em que anda tão maltratada. Filho do cavaleiro Vasco Fernandes de Caminha, aqui residente desde antes de 1471, e que para aqui fora nomeado recebedor dos dinheiros de Tânger e dos réditos de Ceuta, além de mestre da balança da moeda, tudo leva a crer que tenha nascido aqui, embora Magalhães Basto diga não se atrever a afiançá-lo em absoluto. Tudo indica que sim, no entanto. De qualquer modo, é aqui que, pelo menos desde criança, ele viveu, exerceu vários cargos, sucedendo a seu pai nos lugares enunciados. Viviam na Rua Nova, na então Rua Nova. Como curiosidade, registre-se que Magalhães Basto publica a reprodução de uma ata da Câmara datada de 1494 com a assinatura de Pedro Vaz de Caminha. Que Pedro Vaz de Caminha, glorioso autor da carta que se tem chamado Certidão de Nascimento do Brasil, escreve o eminente historiador, haja sido natural do Porto, não me atrevo a afirmá-lo, se bem que tudo leva a admiti-lo, visto que seu pai exercia lugares públicos nesta cidade desde meados do século XV. Mas do que não há que duvidar é de ter Pedro Vaz de Caminho pertencido ao número das figuras gradas desta terra, dos ilustres homens bons do Porto, dos honrados cidadãos ou vizinhos que eram chamados aos passos da arrolação à Câmara, para discutirem e darem o seu voto nos assuntos de maior gravidade. Em numerosas páginas dos livros do Arquivo Municipal Portuense, de 1488 a 1498, portanto, durante 10 anos,
descobri a assinatura de Pero Vaz de Caminho a subscrever as respectivas atas das sessões, assinala o nosso ilustre homenageado. Daqui sairia Pero Vaz para o Brasil na armada de Pedro Álvares Cabral para não mais voltar, pois no ano seguinte estava na Índia, onde viria a morrer. E agora, o que temos mais? Quem temos mais a achar para as nossas relações com o Brasil? Nome ilustríssimo entre todos, Brás Cubas. Não o que traria nomeada a conhecida obra de Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o próprio, o verdadeiro Brás Cubas. Como e porquê ele agora nos aparece? A páginas tantas da obra que escolhemos para matriz da nossa exposição, Magalhães Basto traz-nos ao palco a figura de Brás Cubas. Arrancada ao pó do esquecimento, essa grande figura portuense que o é também da história do Brasil, Brás Cubas. Escreve o nosso historiador. No Brasil, este nome é popular. Na cidade de Santos, que Brás Cubas há 400 anos fundou, reportamos já a data da evocação, naturalmente, a sua memória é gratamente recordada por um condigno monumento. Em Portugal e no Porto, esse ilustre portuense encontrava-se quase totalmente ignorado. O brasileiro Pedro Taques, citado por Magalhães Basto, registra-nos que o nosso herói fundou a Vila de Santos à custa da sua fazenda e dela foi o alcaide-mor e depois provedor da fazenda real e capitão-mor, governador e ouvidor da capitania de São Vicente pelos anos de 1554 e seguintes. A cidade que fundou começou por chamar Porto, a que se deu Porto de São Vicente e depois Santos. Estreitamente ligado à fundação da Misericórdia do Porto por laços de família, seria ele próprio o decisivo e benemérito criador da Misericórdia de Santos, a primeira do Brasil. Agora vamos até Miragaia. Sim, vamos lá ter com Dirceu. Vamos ter com o infortunado Tomás António Gonzaga, o dolorido poeta de Marília de Dirceu, que aí nasceu há 270 anos. Glória maior da literatura brasileira e portuguesa, na história do país irmão também ficaria assinalado como um dos próceres da denominada Inconfidência Mineira, precursora da independência do Brasil. Ainda lá está a placa, lá embaixo, a assinalar a casa onde nasceu o nosso poeta. Infeliz aos amores, a intervenção política viria a afastá-lo, exilado, para as longínquas paragens do Índico, vindo a falecer na ilha de Moçambique, com nova família e em paz. Como curiosidade, para quem se interessa por estes temas, conta-se que há muitos anos um historiador de Lourenço Marques publicava no importante periódico daquela antiga cidade portuguesa, o Notícias, um documentado estudo sobre a permanência de Gonzaga naquela ilha, onde deixou descendência que se prolongou até aos nossos dias. Magalhães Basto ainda se demora nas referências às ligações de portuenses ao Brasil, numerosas que foram, efetivamente. Passando, por exemplo, pelo facto de o célebre padre voador Bartolomeu de Gusmão, o inventor da passarola, brasileiro que era, foi autor, por encargo da Academia, de uma história da Diocese do Porto. Uma personagem refere, entretanto, com a qual terminamos este breve percurso. José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência do Brasil. E que teve ele a ver com o Porto? Tendo as forças anglo-lusas entrado no Porto e expulsado os franceses, Wellington logo nomearia o compatriota Nicolau Trant governador da cidade. Este, por sua vez, imediatamente nomeou intendente da polícia o então tenente-coronel do CITES, aguerrido batalhão académico de Coimbra, integrado no exército anglo-luso, professor da Universidade de Coimbra, José Bonifácio de Andrade e Silva, que já tinha largo currículo científico, apreciado até na Europa. Homem notabilíssimo pela sua inteligência e erudição, escreve Magalhães Basto, que acrescenta, verdadeiro sábio a quem todos os meios cultos da Europa, que frequentara durante 10 anos seguidos, conheciam e admiravam. Honra de Brasil e Portugal, natural de Santos, português brasileiro, natural de Santos. Teve papel importantíssimo na cidade, preocupando-se ferreamente
com o saneamento e a higienização, promovendo melhoramentos e a modernização de vários equipamentos sociais. A sua ação foi, entretanto, algo controversa, sobretudo para alguns vintistas que o acusaram de despotismo. A esta acusação respondeu o depois deputado por São Paulo em termos que tiveram o inteiro aplauso do autor de Portugal e do Porto e o Brasil. Algum tempo depois, abandonaria o Porto e, depois de 36 anos no velho continente, rumaria ao Brasil para lançar os alicerces da sua independência. Dois momentos essenciais da história do Brasil estão, pois, ligados ao Porto. Dois achamentos, se assim poderemos falar. O achamento para a civilização, com o portuense Pero Vaz de Caminho, e o achamento da independência, com quem, ao fim e ao cabo, viveu intensamente no Porto. Terra de achamentos é o Porto, na Galeria de Magalhães Basto. Se é assim por que não começarmos por redescobrir quem também tanto contribuiu para acharmos a nós próprios? Muito obrigado. Boa noite a todos. O meu nome é Nuno Ortigão, para quem não me conhece. Tenho a honra de presidir a União de Freguesias de Aldoar, Foz e Novogente. E queria-se dizer, enfim, breves palavras, aliás, porque não me vou atrever sequer a completar nada daquilo que foi dito sobre Artur Magalhães Basto, mas eu, enfim, não é um jeito de balanço, mas ocorrem-me três palavras: reconhecimento, conhecimento e gratidão. E é isso que eu gostava daqui deixar vincado. Reconhecimento, porque esta é a segunda, no fundo, nós fizemos aqui uma apresentação em novembro sobre este ciclo de Foz Literária e foi-nos lançado um desafio de trazer a estátua de Ramalho Ortigão para a Foz. Ela está a algures na cidade e faria muito mais sentido, segundo o que nos disseram, pelo menos fazemos esse desafio. Enfim, eu tenho alguma dificuldade, e respondi na altura que tinha alguma dificuldade em fazer isso, porque podia ser juiz em causa própria, porque Ramalho Ortigão é meu tio trisavô. Por isso podia ser mal interpretado. Aqui foi lançado outro reconhecimento, que foi a Magalhães Basto, Artur Magalhães Basto. No fundo, a cidade ainda não foi capaz de, como disse o Germano, e muito bem. Aliás, a prova disso eu fiquei surpreendido de ouvir do Germano Silva, que é a segunda vez que fala sobre Artur Magalhães Basto. Por isso, este reconhecimento realmente é mais do que justo e também é um privilégio para nós, nos 120 anos do nascimento de Artur Magalhães Basto, estarmos aqui. Foi realmente uma coincidência feliz, ou se calhar não foi coincidência. Por isso, no fundo, penso que ficou aqui já um segundo repto para a própria cidade, e nós, no fundo, enquanto freguesia, União de Freguesias, somos o braço da cidade, reconhecemos sempre, ou pelo menos eu gosto de dizer isso, e o nosso executivo, que nós somos a cidade do Porto. Enfim, no fundo, nós não somos, isto não é um feudo, isto faz parte de uma cidade. A segunda questão tem a ver com o conhecimento. Eu tenho dito várias vezes, foi dito aqui pelo professor Hélder Pacheco, nós, se calhar, vivemos em vacas gordas, aqui na União de Freguesias, porque isto é uma das nossas apostas. Nós vamos continuar a apostar no conhecimento, na história e na cultura. E no Porto, no conhecimento e na história do Porto. Porque se nós não percebermos de onde é que vimos, não temos futuro. E será uma das grandes apostas que esta União de Freguesias vai fazer, aliás, está a fazer e vai continuar a fazer, é exatamente nestas matérias. As pessoas terem a noção daquilo que é a cidade do Porto. E ao fazermos isso, eu penso que estamos a prestar um serviço de cidadania ao próprio país, à cidade, mas ao país, porque estamos a tornar as pessoas mais exigentes, porque quanto mais conhecimento têm, mais exigentes vão ser. Por isso, eu, apesar de enfim, de não querer reconhecer, aliás, porque este não tem o termo financeiro, enfim, na parte das editoras tem, e infelizmente, como disse o professor Hélder Pacheco, mas no nosso caso não, tem exatamente a postura de investimento, mas investimento, às vezes as coisas simples não precisam de grandes investimentos. E a prova disso é este painel que aqui temos. A terceira é a gratidão. E a gratidão, penso que é
enfim, aquilo que nos distingue muito em termos de seres humanos. E é notável que eu penso que das 4 pessoas, enfim, destes nossos 4 oradores e das suas diferenças, há uma coisa que têm em comum, é a gratidão a Artur Magalhães Basto, por aquilo que ele representa familiarmente, ou para a cidade, ou pessoalmente, porque todos nós aprendemos com Magalhães Basto. Eu sou suspeito, sou licenciado em História, tive um professor chamado António Cruz, tive esse privilégio ainda de ter o professor António Cruz, mas era incontornável falar da Artur Magalhães Basto, enfim, em História do Porto, e ano passado repeti a dose a fazer o curso de História do Porto, e obviamente nós aprendemos que isso mas mais importante do que aprender é realmente este sentimento de gratidão. E gratidão também, e já agora vou estender essa gratidão, porque outro dia dizia, isto não se faz sozinho, nada disto se faz sozinho. E eu estou a ver a doutora Maria Lacerda, a doutora Dália Dias, o professor Levi Guerra, o professor Val Figueiredo e muitas outras pessoas que no fundo nos têm ajudado a que seja possível fazer este tipo de cerimónias. Porque, acreditem, com este frio, com um concorrente de peso, que é o jogo de Futebol do Porto, de quem Artur Magalhães Basto era adepto. Por isso, provavelmente, não estaria aqui, estaria no estádio. Por isso, é gratificante também ver uma sala cheia, mais uma sala cheia, perdão, esquecia-me do próprio Instituto de Defesa Nacional, porque o Forte de São João tem, através do Instituto e dos seus responsáveis, sistematicamente aberto as portas à União de Freguesias para fazer aquilo que entenda fazer. E nós estamos a aproveitar e vamos continuar a aproveitar, não só neste ciclo, mas para outras cerimónias, porque entendemos que isto é um edifício que deve ser visto, apesar de ser frio, isso nós podemos melhorar e pôr aqui um aquecimento quando for necessário, mas realmente é um edifício único, histórico, com um papel muito interessante na cidade, que ainda não foi potenciado, porque ele tem realmente um papel muito importante na cidade do Porto, na sua liberdade, e por isso deve ser aproveitado. E, no fundo, não posso deixar de despedir também a gratidão de ver aqui pessoas que tanto prezo da família Magalhães Basto, enfim, que conheço há muitos anos, tenho esse privilégio de conhecer, permitem-me este desabafo pessoal, mas não podia deixar de o fazer, porque realmente é isso. A minha vida tem, há muitos anos atrás, da tia Cel, do tio Luís, enfim, mas disto há muito mais anos, há muitos anos mesmo, mas mais recentemente vou conhecendo outras pessoas e também uma... Isto desligou? Fui eu, a culpa foi minha. Que aprendi a respeitar e a admirar, enfim, e até, enfim, permita-me a ousadia, considerar a minha família, porque a tia Cel e o tio Luís sabem o que é que eu me estou a referir. Por isso, enfim, no fundo, queria-me só despedir, agradecendo mais uma vez por terem estado aqui, aos 4 oradores pela gratidão que mostraram ao estar aqui neste dia e a prestar homenagem a Artur Magalhães Basto, e desejar-vos um Feliz Natal e um excelente 2015. Obrigado.